Estamos começando mais um Café e Prosa e vamos falar hoje sobre autismo. E para falar do assunto, vamos conversar com Maurício Moreira. Ele é vice-presidente da Abraça e presidente do Instituto Superação. Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos falar com Maurício Moreira sobre o assunto autismo. Ele é vice-presidente da Abraça e do Instituto Superação. Maurício, muito obrigado pela sua presença. Eu vou te servir um cafezinho para a gente iniciar esse nosso bate-papo e te perguntar, o que é autismo? Explica para o nosso espectador o que é autismo, quais as gradações, quais os problemas que envolve essa deficiência que atinge uma parcela importante da sociedade brasileira e mundial e que ainda nós temos pouco conhecimento sobre o que é essa doença. Bem, Gilson, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui e falando um pouco sobre a questão do autismo, que hoje é muito importante para a gente estar tendo esse espaço para poder compartilhar com as pessoas e conscientizar a população sobre isso. Bem, hoje o autismo ele é considerado uma deficiência psicossocial. Até um tempo atrás ele era considerado um transtorno mental, mas veio uma nova definição da ONU que equiparou o autismo a algum tipo de deficiência. Não é uma deficiência clássica, é uma deficiência psicossocial, porque os sintomas do autismo afetam várias áreas, gerando deficiência de comunicação, socialização e comportamento. Então, essa é a tríade do autismo. Toda pessoa que tem um problema nessas três linhas, comunicação, socialização e comportamento, que se manifesta até 3 anos, é uma pessoa considerada uma pessoa com autismo. Maurício, existem várias gradações do autismo. Nós estamos agora começando a Copa do Mundo, é um evento internacional. Uma indicativa, por exemplo, que o Messi, que é um dos grandes jogadores que vão participar da Copa, ele tem uma gradação de autismo, como temos outras pessoas do mundo que superaram e que são destaques nas suas áreas que hoje são consideradas autistas. Como é que é isso? Como é que é a gradação e como é que a gente pode avançar no sentido de conduzir essas pessoas a afirmar essa condição de cidadão, cidadã, projetar a sua profissão, melhorar a sua inserção social na sociedade? Como é que você vê essas questões? Bem, a questão do grau, nós temos autistas com grau leve, grau moderado e grau grave, que pode ser o autismo puro ou com outro tipo de deficiência associada ou algum outro transtorno associado. Cada autista que você encontrar, você vai ver que ele tem características semelhantes aos demais, mas eles têm características que são únicas dele. Você não vai achar 2 autistas iguais. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Se você olhar para cada um deles, você vai ver um autismo diferente. Então, por isso que o autismo ainda é um mistério para a ciência, porque você não consegue... Você tem algumas características semelhantes, que são comuns da maioria, porém, você tem aqueles que quase você não percebe. Em muitos casos, você encontra uma pessoa e você fala assim, ele não tem nada. E quando você vai ver, ele tem características do autismo. O autismo é tratável. Então, se você faz uma intervenção, garante educação inclusiva, garante atendimentos terapêuticos precocemente, faz essa estimulação, essa pessoa pode vir recuperar. É possível garantir uma qualidade de vida para a pessoa com autismo desde que ela receba todas as intervenções que são necessárias para que ele possa desenvolver. Isso é a lógica médica. Se você trata da pessoa, ela vai melhorar. Então, se você oferecer para essas pessoas um atendimento decente, adequado, uma quantidade adequada, atendimentos próprios com profissionais especializados, essa pessoa realmente ela vem para dentro do que a gente chama de normalidade. É possível e é real, precisa se fazer. E nos primeiros meses de vida precisa já ir acompanhando, não é isso? Para poder ir no período de educação infantil, fundação média, para a gente poder ir acompanhando o processo, com vários especialistas, Sim, o autismo se manifesta até 3 anos de idade. Porém, já tem alguns estudos, já tem alguns pesquisadores, inclusive em Belo Horizonte, que já conseguem identificar sinais de autismo em bebê de 4 meses, 9 meses de idade. A ciência já tem avançado nesse sentido? Sim, nós já temos em Belo Horizonte... Diagnóstico precoce, vamos dizer assim. Sim, nós já temos em Belo Horizonte profissionais que conseguem fazer essa identificação. Não é raro.
Porém, precisa-se treinar. O profissional treinado, ele consegue identificar. Profissionais que não têm um treinamento, que não têm uma vivência nessa questão do autismo, eles vão conseguir fazer um diagnóstico com 7, 8 anos. E aí a criança já perdeu muito tempo de estimulação. Graças a Deus, nós conseguimos agora, na nova legislação, garantir. O menino tem uma suspeita, ele pode ser tratado. Mas até 2012 não era assim. O menino só começava a ter um tratamento quando ele tinha um diagnóstico. E o diagnóstico só vinha a partir de 7, 8 anos de idade. E aí, esses meninos, o comprometimento desses meninos permaneciam e a melhora deles era menos do que os que têm diagnóstico mais cedo têm possibilidade de fazer. O diagnóstico retardava o início do tratamento, né? Em 2012, nós tivemos uma lei federal que considerou o autismo como uma deficiência e depois foi em Belo Horizonte, agora recentemente um decreto. O que você me fala? Essa lei ajudou a avançar ou ela simplesmente é uma lei burocrática que acabou não dando consequência às outras questões que precisariam ser tomadas por parte do poder público, da sociedade como um todo, para resolver parte desse problema? Bem, a legislação ela foi muito boa, tanto a municipal e quanto a federal, elas são boas. Tem uma legislação que abriu uma discussão em todas as esferas do governo. O problema foi o quê? Nós conseguimos aprovar essas legislações em 2012 e agora, no meio de 2014, nós não conseguimos a aplicação prática delas ainda. Porque nós discutimos, avançamos muito em discussão, porém, o serviço que chega na ponta para a gente ainda não sofreu o impacto dessas legislações. Primeiro, porque os profissionais já deveriam ter vindo sendo qualificados de 2012 para cá e não vieram e não aconteceu. Segundo, porque os meninos não estão sendo atendidos da forma que a legislação prevê. Então, a legislação tira os autistas da saúde mental e traz eles para a reabilitação. Mas aí, quando você vai procurar saber, a reabilitação, ela não tem nem pessoal suficiente para poder atender a demanda. E aí a gente não percebeu que foi, a gente não viu nenhum concurso criado para contratação de pessoal para poder suprir essa demanda. Então, a aplicação prática das legislações é que estão aquém do que deveria ter acontecido, lamentavelmente. As escolas, os centros de integração também, que são parte do processo de construção para a superação das dificuldades que vinham até antes de 2012. Também isso também ainda não avançou de forma efetiva? Não, a escola tem se esforçado, a gente vê muito esforço da educação, a gente tem uma discussão constante com a educação e hoje é o campo que a gente está mais aberto para discutir. Né? Tanto na esfera municipal quanto até no MEC mesmo, a gente tem uma participação efetiva nesses órgãos. Né? Porém, ainda tem um limite. Se não tem qualificação em massa para esses profissionais, não vai ser como fazer a inclusão, porque um profissional não pode fazer um serviço que ele não conhece. A gente precisa que os profissionais entendam, conheçam do autismo, saibam como lidar, que eles conheçam as metodologias utilizadas na alfabetização, que esses profissionais eles estejam preparados e conscientizados da importância desse papel. Nós vimos, lamentavelmente, a gente viu em Minas Gerais, há pouco tempo atrás, uma cidade inteira no Triângulo Mineiro se mobilizando contra a inclusão. Isso é um crime. A Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, que ela recomenda que a pessoa com deficiência esteja nos espaços públicos, junto com as demais pessoas. E aí você ainda vê um movimento, uma resistência, muitas vezes, até às vezes de profissional. Mas a gente entende, muitos profissionais não se sentem preparados, não se sentem confiantes. Então precisa se fazer um trabalho conjunto. Fortalecer a confiança do profissional, qualificá-lo para que ele se sinta mais seguro do trabalho que ele vai executar, para que ele possa fazer um bom trabalho e ser bom tanto para o profissional quanto para a criança. Porque nós pais vamos cobrar, né? Nós queremos que funcione a inclusão, a gente está disposto a colaborar, a participar, mas a gente precisa de abertura para isso. Graças a Deus a educação flexibilizou isso bastante com a gente, mas a gente precisa ampliar isso. Não pode ser só com o Maurício, não pode ser só com a equipe do Maurício, tem que ser para toda a cidade. Quando a gente fala em autismo em Belo Horizonte, nós estamos falando cerca de 23 mil pessoas em Belo Horizonte. 23 mil. 23 mil. E aí o que acontece? Quando você vai pesquisar na rede, tem 200, 300, cadê esses meninos? Nós temos que saber onde estão essas pessoas. Temos que saber... São invisíveis. Sim, eles têm que aparecer. Eles estão aonde? Eles estão na rede particular, eles estão nas escolas especiais, eles estão aonde? Para que a gente possa fazer, porque quando a gente fala de política pública é para todos. Então, você chega lá na rede, tem 300 autistas na rede municipal. E aí tudo bem, tá, mas se a estatística é 1% da população, cadê o resto dessas pessoas? 1,5%. Maurício, nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar depois discutindo inclusão, políticas públicas e educação, tá bom? Ok.
As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos voltando com Café e Prosa e hoje estamos conversando com Maurício Moreira sobre a questão do autismo. Maurício, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre inclusão. Há um problema da família, muitos não reconhecem ou às vezes até omite a presença desse filho, às vezes com problema, e a própria família tenta esconder ou não buscar meios para poder resolver o problema ou desenvolver o potencial daquela criança. Até o próprio Estado, que é ineficiente, como você disse aqui no primeiro bloco. Como é que a gente pode pensar no sentido da inclusão, nesse aspecto, se há uma parte da família que omite e o Estado que omite de forma bastante severa? Como é que a gente vai equilibrar essas duas pontas da estrutura social e caminhar convergindo para a gente poder superar essas questões que envolvem hoje o autismo? Como é que você avalia essa situação? Bem, inclusão não vai acontecer nunca se os meninos não forem para a escola. Eles têm que sair de casa, eles têm que ir para a escola. E isso é imperativo, não tem jeito. Eles são cidadãos, se você exclui eles da escola, você está violando um direito deles, que é de viver em sociedade. E a família que faz isso não está ajudando em nada o menino. Então, falar, eu estou protegendo e guardo o menino em casa, você não está protegendo, você está limitando o potencial de desenvolvimento desse menino. E aí eu queria fazer um adendo. O meu filho mais velho, quando ele tinha um desenvolvimento, ele entrou para a escola, 6 meses depois ele era outro menino. E hoje fala, se comunica, articula. Hoje você olha para ele, você não vê pouquíssimas características de autismo. Era um autista clássico. Hoje você olha para ele, muita gente fala assim, esse menino não tem autismo. Então, a inclusão foi a chave para o desenvolvimento. Foi decisiva para o desenvolvimento dele. E aí o que acontece? O poder público tem que fazer, mas o poder público só vai fazer quando essa demanda chegar para ele. Então os pais têm que cobrar. E aí cobrar não é brigar com a escola, cobrar é estar ali junto para tanto a escola quanto os pais possam articular e ver qual que é a necessidade real daquele menino lá. E juntos cobrar do poder público. Porque a responsabilidade, quando a gente fala em inclusão, a responsabilidade não é só da escola, não é só da família, isso é responsabilidade de todos nós, é da sociedade. Então, quando a gente fala que a sociedade tem que ser uma sociedade inclusiva, é porque ela tem lugar para todos. E as pessoas têm que estar na sociedade. Se nós não cobrarmos juntos, nós não vamos conseguir construir. Aí fica uma rixa, o pai briga com o professor como se o professor fosse o culpado. O professor fica com raiva do pai como se o pai fosse culpado de não entender que ele não tem qualificação. E nessa brincadeira o prejudicado é a criança, que não pode. Que ele está ali, tanto o pai quanto o professor, que são os responsáveis por aquela criança. Então nós podemos fazer essa construção. E claro, com essa cobrança, com essa união das forças, a escola, os pais, aí entre os profissionais da saúde, que também pegam uma parte difícil, né? Porque se eles também não têm qualificação, eles não têm como fazer um trabalho direito. É multidisciplinar a questão, né? Sim, para que funcione, nós estamos falando de ser humano. A gente costuma dizer que autista é um ser humano, ele não tem dono. A educação é uma parte, a saúde é uma parte, a assistência social é uma parte, e todas essas partes têm que se trabalhar juntas para desenvolver um ser humano. E não é só no caso do autista, com todo mundo, né? O menino ele tá ali envolvido em todas as áreas. E a gente também tem que entender isso para a questão do autismo. Dá para fazer com que eles possam ser atendidos, que eles possam ter uma condição melhor para viver, porém, nós precisamos fazer um esforço conjunto. E aí todo mundo ganha, porque professor que pega um aluno autista, ele se torna uma pessoa melhor, e aí ele vai ter, e consegue fazer um bom trabalho, ele vai se sentir motivado, valorizado, e você pode ter certeza. Quem vai ter o maior ganho vai ser ele. Então, uma parte central da inclusão é a educação. Aqui nós podemos dividir duas partes. A educação privada, uma grande parte das escolas rejeita. Há um processo da escola privada dizendo que isso é um custo para a escola, portanto, nós temos que denunciar essa posição da escola privada. E a escola pública que aceita a inclusão, muitas vezes não dá condições, porque você precisa de outros profissionais para poder ajudar a assistir esse aluno, para poder potencializar a sua formação. Como é que vocês veem esses dois extremos? Uma escola pública que tem inclusão, mas não desenvolve potencialmente essa inclusão na perspectiva da formação integral, e a escola privada que a grande maioria rejeita esse aluno autista no seu interior. É uma queixa muito grande dos pais,
que fazem uso da escola privada, por isso mesmo. As escolas não querem receber, dizem que não tem vaga, dizem que já cumpriram o número de cotas, e aí não querem receber esse menino. E agora, a partir de agora, é denúncia e vai para cadeia, porque é discriminação e preconceito. Pela lei e pelo decreto agora. Exatamente. Tem que receber. O menino foi para a escola tem que receber. E tem que receber e tem que fazer um trabalho direito e tem que garantir o monitor. E tem Se não receber, chama a polícia, então. Tem que chamar a polícia, porque, afinal de contas, é direito do aluno. Ele é um aluno. Independente se tem autismo ou se tem deficiência, ele é um aluno. Ele não pode ser rejeitado por motivo da sua deficiência. A própria convenção da ONU, que hoje é constitucional, ela diz: nenhuma pessoa com deficiência pode ser discriminada de forma alguma, principalmente por motivo da sua deficiência. Então não pode. E aí, muitas vezes recebe o menino, mas não qualifica a rede. Da mesma maneira, a gente vê muito disso na rede privada. O menino está lá na escola, e aí a escola não consegue fazer um trabalho, o professor não consegue fazer um trabalho, porque não se cria-se recursos para garantir a acessibilidade. E é ainda pior, porque lá não tem sala de atendimento educacional especializado. Na pública, o menino é recebido imediatamente, a escola pública não rejeita a matrícula mais, recebe o menino e ele está lá. Se o pai não cobrar, muitas vezes ele não tem acesso à sala de AE, porque não tem para todo mundo, ainda não tem para todo mundo. Então, muitas vezes ele não vai e muitas vezes o monitor demora a chegar. E é um problema, porque o menino fez a matrícula, o monitor tem que estar lá antes do menino. O monitor tem que chegar lá para você passar por uma orientação, por um treinamento, para quando esse menino chegar, o monitor já saiba como lidar com essa criança. E a gente vê alguma lamentação, as escolas pedindo para a mãe esperar o monitor chegar para depois mandar o menino para a escola. Isso é crime. A escola tem aula, o menino tem direito de estar na escola. Então, assim, tem essa falta de equilíbrio. Precisa se melhorar a qualificação de todos os profissionais. E aí, quando você falou que tem profissionais que têm que fazer, outros profissionais que têm que apoiar, a saúde tem que fazer o papel dela. Se a saúde não tratar desses meninos, se não garantir terapia ocupacional, psicologia comportamental, se não garantir fonoaudiologia para esses meninos, para melhorar o processo de comunicação desses meninos, a escola não consegue trabalhar. Então não adianta, muitas vezes falam assim, a culpa é da escola que não faz inclusão. Mas se o menino não tiver uma intervenção na área da saúde, integração saúde, fonoaudiólogo, psicólogo, né, psiquiatra, tudo para poder integrar essa escola ao sistema de saúde pública também. O psicólogo tem que ensinar esse menino a aprender. Se o menino não conseguir sentar na cadeira para ser trabalhado, não vai ter professor que consegue trabalhar com ele. E aí não é o papel do professor ensinar o menino a sentar. Isso quem faz isso são os terapeutas. Esse papel, essa integração das áreas é fundamental. Se a saúde não fizer o papel dela, a inclusão falha. E aí quando vão cobrar da escola, não cobram da saúde, que tem o mesmo peso, se bobear, até é mais culpada no processo de falha da inclusão. A escola não pode tudo, né? Não pode, escola é escola, o pedagógico é da escola. A área de saúde, a área para trabalhar, por exemplo, os autistas, 90% tem problema de integração sensorial, que ele tem uma desordem dos sentidos. Isso tem que ser trabalhado na saúde, porque se esse menino não conseguir sentar, esse menino não vai poder ser alfabetizado. E aí não adianta, porque o professor não pode amarrar o menino. Então a saúde tem que fazer esse papel. Se a saúde falhar, a inclusão não funciona. E aí, no meu ponto de vista, profissional que não faz o trabalho dele tem que fazer outra coisa. Porque está ali, se dispôs a um funcionário público, ele tem que fazer. Mas a integração sensorial, por exemplo, é um problema seríssimo. Você não acha profissional no mercado. Tem que estimular, e as nossas leis prevêem isso, que dentro do município de Belo Horizonte, o município tem que fomentar estudos e pesquisas acadêmicas com as universidades locais dentro da área do autismo. Estimular que a faculdade estimule os profissionais a se qualificarem nisso. Trazer conhecimentos, né? Sim. Então você tem a família, tem a escola, a saúde, a assistência, a ciência desenvolvendo. Maurício, nós estamos encerrando nosso programa. Como é que a família que está escutando nós agora, nossa entrevista, pode participar das entidades que você representa e ajudar nessa luta para a inclusão dos autistas na condição de cidadãos e cidadãs na nossa cidade? Bem, a pessoa que tiver o interesse e quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, eles podem entrar no nosso site, que é www.institutosuperação.com, e lá ela vai ter acesso a todas as informações, a todos os nossos contatos, de todas as unidades do Superação dentro do estado de Minas Gerais.
Maurício, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E foi um Gilson, tempo mais uma breve, mas com toda certeza nós vamos ter outras oportunidades de conversar sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado a você. Estamos terminando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o e-mail abaixo e até um próximo programa.